Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, por intermédio da sua santa e preciosa palavra. É uma alegria estar aqui reunidos na presença dos irmãos e reunidos principalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Também desde já quero fazer um convite aos amigos que nos ouvem, que você possa vir fazer uma visita aqui na igreja, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. A sua localização fica na cidade de Capivari de Baixo, no bairro Caçador e na rua Gonçalves Dias, 1111. Se você também tem o desejo de estudar a Bíblia conosco de forma online ou presencial, convido você a deixar uma mensagem embaixo do vídeo ou estar acessando as redes sociais do Ministério, onde eu vou estar colocando aí no vídeo. Você pode entrar lá, mandar um convite para nós e vamos estar retornando a você. Amém? Irmãos, hoje nós temos um título muito especial. O título é A Imortalidade e o Sábado. É a continuação dos temas que temos estudado. Desde já aconselho a você procurar no canal do Ministério o estudo A Mentira Mais Antiga e a Imortalidade e a Trindade. Então nós vamos fazer todo o pano de fundo, explicando a questão da imortalidade e explicando como o inimigo de Deus, usando a imortalidade, a mentira da imortalidade da alma, ele atacou agora o quarto mandamento. Nós vimos que ele atacou o segundo mandamento, atacou o primeiro mandamento e agora nós vamos ver ele atacando o quarto mandamento. Pois bem, então nós vamos recapitular. Irmãos, nós vimos aqui que Satanás, acompanha comigo aqui, ele tem a estratégia de misturar verdade com mentira. E ele faz isso, conta várias vezes até, a mentira conta várias vezes até que soa essa mentira como verdade. Isso o inimigo de Deus faz. E assim ele fez, quando Deus falou a Adão e Eva, falou assim, vocês podem comer do fruto, de todos os frutos da árvore, mas de uma árvore, de um fruto vocês não podem comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tocassem, o que aconteceria? Eles iam morrer. Pois bem, a história conta que Eva pegou do fruto e comeu, infelizmente. Mas perceba que antes disso, Satanás trabalhou na mente dela. Deus tinha falado uma expressão, certamente morrerás. Satanás usou a mesma expressão, ou seja, usou verdade, só que agora ele mistura o quê? Com mentira, ele acrescenta um não. E aí ele diz, certamente não morrerás. E essa mentira de que o homem, mesmo após a morte, o seu corpo voltar ao pó, Satanás falou que dentro de nós tem uma alma, e essa alma nunca morre. Através dessa mentira, Satanás, ele começou a atacar o segundo mandamento, porque, acompanha comigo, se uma pessoa morreu, o corpo foi para o pó, a alma dela está viva no céu, o que Satanás faz agora? Satanás primeiro chama essa pessoa de santa, uma pessoa santa, e agora Satanás faz com que os homens formem uma imagem, seja de madeira, de prata ou de ouro, daquela pessoa, e agora aquela pessoa ali ora para a representação dela, que está aqui na imagem, crendo que essa pessoa está viva lá no céu. Então, Satanás ataca o segundo mandamento, onde Deus fala assim, não é para fazer imagem de escultura. E nós no estudo também vimos aqui, que Satanás, ele falou que os astros também, o sol, a lua, eles têm o quê? Alma e raciocínio. Então as nações pagãs agora começaram a adorar os astros, adoravam o sol, adoravam a lua, e passaram a adorar agora vários deuses.
Então perceba o quanto isso é perigoso. Então as nações pagãs ali que rodeavam Israel passaram agora a adorar os astros, adoravam vários deuses, adoravam imagens de escultura, atacando principalmente os 10 mandamentos do Senhor. E nós vamos agora, queridos irmãos, ler Gênesis capítulo de número 2, convido os irmãos, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 1. Gênesis capítulo 2, versículo de número 1. Olha o que diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército fora acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra sua que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, primeira coisa aqui, irmãos, o sábado, ele é um memorial da criação. O que é memorial? Deus traz o sábado para que a gente venha recordar, que a gente venha lembrar, que a gente venha contemplar que Ele é o Deus criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Perceba que Deus não somente descansou nesse dia, mas Deus colocou uma bênção especial sobre o sábado. Ele não é um dia comum, ele é um dia abençoado. Por isso que quando nós obedecemos o mandamento que é trabalhemos 6 dias e no sábado vamos guardar ele, ou seja, dedicar tempo a Deus. Quando estamos ali dedicando tempo a Deus, estamos descansando o nosso corpo físico e também estamos nos fortalecendo o nosso espírito, estamos enriquecendo de Deus. Agora, irmãos, percebam um detalhe muito importante aqui. Aqui havia povo judeu? Não. Aqui só havia Adão e Eva. Não havia povo judeu aqui. Só havia Adão e Eva. Então, estimado amigo que me ouve, na criação, quando Deus criou o sábado, Ele não criou o sábado para o judeu, porque aqui não havia judeu. Ele criou o sábado para você que está me escutando aí, que está aí em casa. Quando você lê a Bíblia, e você vai lá e coloca os olhos sobre o sábado, Deus está falando ao seu coração, Ele quer que você guarde esse mandamento, porque Ele criou para você, Ele criou para o homem, não criou para a nação em especial, porque Deus ele não é exclusivista. Deus criou para o homem guardar essa bênção que é o santo mandamento do Senhor. E para que as pessoas não esquecessem da lei do Senhor, para que as pessoas entendessem isso e o quanto é importante, Deus, a Bíblia diz que escreveu com seu dedo numa de pedra, em 2 tábuas de pedra. Ok, isso é muito importante. Perceba, irmãos, que o povo de Israel estava cativo já, agora entrando na história, 400 anos ali cativo. Imagina, 400 ali, gerações após gerações vindo. Eles lembravam mais do sábado? Não. Então agora Deus começa a ensinar esse povo caminhando no deserto sobre o sábado. Vimos ali a questão do maná, quando Deus derramou o maná, né? Falou, olha, na sexta-feira vocês peguem em dobro o maná, porque não vai dar bicho, não vai estragar. E no sábado vocês descansem conforme o mandamento. Perfeito. Abra a Bíblia comigo no livro de Êxodo, e agora ali nós vamos ver que lá no Monte Sinai, Deus dá o 4º mandamento, dos seus 10 mandamentos, o sábado é o 4º mandamento. E nós vamos ver lá, Êxodo capítulo de número 20 e o versículo 8. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 8. Olha o que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muito bem. Agora Deus, Ele faz o povo lembrar do sábado. Por isso que ele escreve, lembra-te do dia do sábado. Porque Deus sabia que a maioria das pessoas ia esquecer. Hoje poucas pessoas guardam o sábado. Poucas pessoas obedecem esse mandamento. E qualquer um desses mandamentos, quando você não obedece, você está pecando. E quando eu não guardo o sábado, estou pecando, estou transgredindo a lei de Deus. E Deus, Ele chama a nossa atenção para isso, para nos dias de hoje vir obedecer a sua santa lei sagrada. Porque o próprio Deus já tinha profetizado através da vida do profeta Daniel, que infelizmente ia ter um império que ia mudar a lei de Deus. Acompanha comigo no capítulo de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo de número 7. Versículo 25. O contexto aqui, eu convido você, irmão, assistir os estudos que eu mencionei no início do vídeo. Ali vai estar um pouco da explicação do contexto aqui de Daniel capítulo 7. Vemos aqui no verso 25 que esse império que mudou ali a lei de Deus é o Império Romano. E ali diz assim, no versículo 25: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então aqui Deus profetizou na sua sabedoria, no seu conhecimento. Ele profetizou através da vida, usando a vida de Daniel, seu servo, que o Império Romano viria e mudaria o seu mandamento, o sábado, e faria as pessoas agora obedecerem o domingo como dia santo. As pessoas agora, eles iam olhar para o domingo como o dia da família, como um dia santo onde você tem que ir aos cultos, onde você tem que reservar para ir ao culto na casa do Senhor. Mudaria o mandamento de Deus, colocaria tradição no meio. Assim profetizou, ele vai mudar o tempo e a lei, ou seja, esse império mudou a lei de Deus. Isso dentro da história. Nós vemos isso, irmãos, que infelizmente na Idade Média, o inimigo de Deus, ele infiltrou com muita sutileza os enganos dentro da igreja também. Abrimos a Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 12. Olha o que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, esse período da igreja, lembrando que essas 7 cartas são 7 períodos que a igreja de Deus ia passar aqui na terra. Essa carta chama-se Carta da Igreja de Pérgamo. Pérgamo já estudamos aqui também, que significa exaltação. O que é exaltação? É quando eu coloco a minha vontade, a minha palavra acima da palavra de Deus. Eu coloco tradição, mandamentos de homens em cima da palavra de Deus. Esse período vai do ano 313 até o ano 538. Então, nesse período, o que aconteceu? Colocaram vários enganos dentro da igreja de Deus. Vários enganos. Nós já estudamos aqui que eles, no concílio de Nicéia, no ano 325, também no concílio de Constantinopla, no ano 381, no de Nicéia falaram que agora Jesus não é mais o Filho de Deus, agora Jesus é Deus Filho. No de Constantinopla, agora o Espírito Santo não é mais o poder de Deus, mas é uma pessoa, e é Deus também. E aí, a partir de então, eles começam a formular a doutrina da Trindade, que seriam 3 deuses. Eles dizem que não, mas são 3 deuses. Se Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, são 3 deuses. Mas eles dizem que esses 3 deuses são um. Então perceba que começaram a colocar engano dentro da igreja de Deus. E como que eles fizeram isso, irmão Ed? Usando a mentira da imortalidade da alma. Porque os antigos falaram que os astros têm o quê? Alma e raciocínio. Então agora eles passaram a adorar os astros. Perceba que eles colocam agora um engano dentro da igreja. Porque no ano 364, nós vamos ver depois, no concílio de Laodiceia, eles mudam agora o sábado para o domingo. Infelizmente, o dia do Senhor, que é o sábado, que é um mandamento, agora eles colocam uma tradição no lugar, que é o domingo, que é conhecido como dia do sol. Agora eu quero colocar uns pontos aqui, irmão, importante. Como que era essa questão da adoração ao sol? Primeiro ponto, as pessoas, eles tinham o costume de adorar o sol pessoalmente também. Eles iam para um lugar determinado, e ali ao nascer do sol, essas pessoas abriam seus braços, fechavam seus olhos, e ali oravam ao sol. Alguns acendiam incensos ao sol. Olha só, alguns acendiam incensos, mas a grande maioria abria os braços e reverenciava o Deus Sol. Muito bem. Agora, eu até anotei aqui, como que era no culto no templo? O sacerdote conduzia os rituais dentro do templo solares. Os templos tinham imagens ou símbolos do sol e também altares e estátuas. Sacrifícios eram feitos nesses lugares, ou oferendas eram apresentadas para simbolizar a devoção ao Deus Sol. Agora, irmãos, quero que você também, amigo aí de casa, vê se você conhece, eu vou simbolizar aqui como que era, e vê se você conhece no tempo de hoje alguma coisa parecida. Eles realizavam, sabe o que, o sacerdote? Eles se vestiam com uma roupa especial, também com alguns símbolos do sol, e esse sacerdote, eles iam segurando na mão como se fosse um estandarte, e na ponta dele ele era todo redondo e com raios de sol, e esse estandarte era o símbolo do sol. Esse sacerdote pegava esse estandarte e ele ia caminhando, e atrás dele ia o quê? Uma procissão. As pessoas faziam procissões solares, e ali as pessoas iam cantando hinos, e as pessoas iam orando, e outros iam acendendo incenso, e ali o sacerdote com aquela estandarte do sol. Tem algo parecido nos dias de hoje? Perceba, meus irmãos, o quanto o inimigo de Deus, ele é astuto, e como ele repete a mentira contada várias vezes, e soa-se como verdade. Muitas pessoas hoje
estão praticando as práticas de antigamente e achando que isso é de Deus, quando a pessoa não sabe nem a origem de onde vem. Irmãos, o imperador Aureliano oficializou o culto ao sol no ano 274, estabelecendo o deus Sol Invictus como protetor do Império Romano. Depois, Constantino, agora, manteve o domingo como dia solis e começou agora a fazer um decreto de descanso civil no ano 321. Irmão, esse imperador chegou e deu um decreto. Ele pegou e fez um decreto e falou assim nesse decreto. Acompanha comigo aqui, irmãos. Olha o que estava escrito nesse edito de Constantino, 7 de março de 321. Diz assim: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descanse no venerável dia do sol. Não obstante, atenda os lavradores com plena liberdade ao cultivo do campo, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou do plantio da vinha, daí ou não se deve deixar passar o tempo favorável concedido. Constantino, ele deu um decreto, falou assim, ei, aquele que for pegar trabalhando no domingo vai acertar as contas comigo. Ele deu um decreto proibindo as pessoas trabalhar no domingo. E ele diz aqui no seu decreto o quê? Que os mercadores, ou seja, todo o pessoal agora, o comércio também não deveria funcionar no domingo. Os artífices, descanse no quê? No venerável dia do sol. Meu amigo, será que você vê uma coisa parecida nos dias de hoje? Aí na sua cidade, onde você mora, o comércio abre ao domingo? Ou o comércio é fechado? O domingo aí nessa cidade é conhecido como o dia da família? As pessoas se reúnem mais para ir no culto no domingo? Perceba, meus queridos, que essas mentiras vêm lá de trás e são repetidas até hoje. E hoje o domingo é conhecido como o dia da família. E o dia da família deveria ser o sábado, onde as famílias deveriam se reunir e cantar louvores ao único Deus Todo-Poderoso, o Pai. As famílias deveriam se reunir para contemplar a beleza da criação de Deus, para relembrar o memorial da criação de Deus, porque o sábado foi criado para que possamos contemplar as obras da mão do Senhor e relembrar que Ele é o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que é, e todas as coisas que nele há. O diabo, atacando esse mandamento, ele atacou principalmente as famílias. Atacou as famílias, atacou também o entendimento correto das coisas de Deus. Aí, irmãos, nós entramos agora na questão do concílio de Laodiceia. No concílio de Laodiceia, irmãos, tinha 30 bispos que se reuniram nesse concílio e clérigos. E ali teve 60 cânon que eles dizem. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui o cânon 29. Que eles colocaram agora, isso dentro da igreja, tá, irmãos? Dentro da igreja. Eu vou ler o cânon do concílio de Laodiceia. Diz assim. Primeiro deixa eu explicar o que significa cânon. Cânon é regra, medida ou padrão. Regra, medida ou padrão. E olha o que diz no cânon 29. Acompanha comigo a leitura. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado. Vou ler novamente. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas trabalhar nesse dia. Porém, devem honrar especialmente o dia do Senhor, que para eles é o domingo, o dia do sol. E como os cristãos devem, se possível, não realizar nenhum trabalho nesse dia, se, entretanto, forem encontrados guardando o sábado, serão excomungados por Cristo. Vou repetir. Se uma pessoa fosse encontrado no sábado guardando o mandamento, como Deus pede,
aqui eles decidiram que seria excomungado por Cristo. E assim, meu amado, o domingo foi sendo introduzido dentro das igrejas. E hoje, praticamente, o domingo é o dia do Senhor. O dia de culto principal das igrejas hoje é o domingo. E assim, como foi antigamente, os próprios sacerdotes de Deus fechavam os olhos para não ensinar Israel, ensinar o sábado, muitas vezes numa questão no tempo de Ezequiel, assim também está acontecendo no dia de hoje. Os pastores estão fechando os olhos e não ensinam a verdade. Abra comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel, capítulo de número 22. Todos acharam? Versículos 26, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Então os sacerdotes aqui estavam transgredindo a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, governadores agora, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para ele reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tivesse falado. Meus amados, aqui os sacerdotes nesse tempo estavam fechando os olhos ao sábado, não ensinavam o sábado para a congregação. E o que acontecia? Quando eles não ensinavam o sábado na congregação, Deus estava sendo desonrado. O texto diz aqui que Deus, ele estava sendo profanado no meio deles. Olha que coisa tremenda. Os governadores eram o quê? Avarentos. Avarentos. Meu amigo, quero chamar a sua atenção. Isso não está acontecendo nos dias de hoje aqui na nossa nação? Os pastores não têm escondido os seus olhos de ensinar o sábado para as pessoas? Ensinar o mandamento correto do Senhor? E os governantes? E como que está essa nação? Estão prendendo os inocentes? Soltando culpados? A corrupção em tudo que você possa imaginar nessa nação? É uma nação que tem adoração a imagens? Em cada estado, as pessoas idolatram imagens. Vocês não estão vendo o que está acontecendo dentro dessa mesma nação que nós estamos agora? Basta abrir os olhos, basta ler a Bíblia e abrir os olhos. E o texto ainda diz mais aqui que esses homens não ensinam o sábado, Deus é desrespeitado, profanado no meio deles. Quando você, querido amigo, não ensina o sábado, você está profanando o Deus Todo-Poderoso. Está profanando o Deus Todo-Poderoso. E detalhe, aqui o texto diz assim, que ao invés deles ensinarem o sábado, não ensinam, o que eles são? O culto vira um culto de adivinhação. Dizem assim, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada disso. Quando o Senhor não falou nada disso. O culto do Senhor não é um culto de adivinhação. O culto do Senhor é um culto de estudo da palavra de Deus.
Você deve ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos, e não fazer do culto um culto de adivinhação. É o que o texto falou aqui. Eles dizem que o Senhor falou, mas o Senhor não falou. O Senhor fala por intermédio da sua palavra. É por intermédio da sua palavra que o Senhor fala. E essa mesma palavra, ela diz que, assim como nós guardamos o sábado aqui nessa terra aqui, na nova terra e no novo céu, aquele que tiver fé, ele também vai guardar o sábado no novo céu e na nova terra. Abre comigo no livro de Isaías. (66), irmãos. Isaías 66, versículo 22. Acharam? Olha o que diz. Porque com os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Irmãos, quem que conduzia o povo de Israel no deserto? Era Jesus. O próprio Jesus aqui, ele inspirou o profeta Isaías a falar, meu amado, que no novo céu, na nova terra, nós vamos sair dos nossos lares, nós vamos ter uma casa, nós vamos plantar vinha, nós vamos sair das nossas casas e nós vamos até o santuário adorar o Senhor de um sábado ao outro. Aqui no concílio ali de Laodiceia, eles disseram que se alguém for encontrado guardando os mandamentos, essa pessoa seria excomungado por Cristo? Não, meu amado, você não vai ser excomungado por Jesus, não. Pelo contrário, você vai ser recebido com os braços abertos por Cristo, porque Cristo, Ele mesmo falou que até que esse céu e essa terra passem, vamos ler, que fica mais claro, né? Vamos ler lá no livro de Mateus, vai ficar mais claro do que eu citar aqui. Mateus capítulo 5, irmãos, versículo de número 17, aqui é a fala de Jesus falando sobre uma defesa, no caso ali, explicando no sermão da montanha, porque ele era muito acusado pelos fariseus de que ele estaria desrespeitando a lei, destruindo a lei. E aí Jesus dá uma resposta no Sermão do Monte, que ele diz o seguinte, verso 17, capítulo 5, verso 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir ou abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque se vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Perceba que Jesus, ele não veio destruir a lei, ele não veio abolir o sábado, ele veio obedecer e dar exemplo para nós. Ele diz até que o céu, esse céu que nós estamos vivendo agora, passem, e a terra que nós estamos vivendo agora passem, não pode ser tirado nada do mandamento, nenhum dos 10 mandamentos pode ser tirado, até que tudo se cumpra. E Jesus falou assim, e aquela pessoa que procura pela fé obedecer esses mandamentos e ensinar aos outros, ele vai ser grande no reino dos céus. E aquelas pessoas que dizem que não é preciso guardar o sábado, que o sábado pode ser qualquer dia, um dia sagrado, essas pessoas vão ser chamadas menor no reino dos céus. Em outras palavras, vão se perder. E as pessoas que pela fé crê no sacrifício do Senhor Jesus e ser obediente à sua santa lei, eles vão herdar
a vida eterna. E vão guardar um sábado, na nova terra e novo céu, um sábado, um dia, cada semana estarão indo no templo do Senhor, guardando o santo sábado do Senhor. Meus amados, quem deseja estar em obediência nos dias de hoje, o santo sábado de Deus, mediante a fé, porque, meu amado amigo que me escuta, vai chegar um tempo que a fé de cada um de nós vai ser provada, de uma maneira muito profunda, que a gente não faz nem ideia. Vamos ser colocados à prova, e uma das coisas que vai ser colocada à prova são os mandamentos de Deus. O sinal de Deus é o santo sábado. Se o sinal de Deus é o sábado, do contrário é o sinal do inimigo de Deus, é o domingo. E você vai ter que escolher entre ser obediente ao santo sábado do Senhor ou ao domingo, como o dia do Senhor. Para isso você tem que ter fé, e para isso você tem que, desde hoje, estudar a Bíblia com humildade. Estudar com humildade e falar: Senhor, ajuda eu a entender mais esse assunto e me ajude a obedecer esse mandamento, porque a Bíblia diz que muitas pessoas naquele dia vão chegar até Jesus e dizer: mas Senhor Jesus, eu profetizei em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz maravilhas. Mas Jesus vai falar assim abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Nós já vimos que o que é iniquidade. Iniquidade colocando aqueles que vivem sem lei. É um pecado planejado. Então perceba que muitas pessoas vão ter uma surpresa com Cristo, porque eles pensam uma coisa, mas Jesus fala outra. Querido, Jesus está pedindo para você ser obediente aos seus mandamentos. Quem assim deseja ser, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor força para que a gente possa se manter fiel a todos os mandamentos do Senhor. Coloque-se de joelho, meus amados, e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença, Senhor, eu estou e estamos. Estudamos hoje aqui sobre a questão da imortalidade e o ataque que o diabo fez ao quarto mandamento. Tudo que está acontecendo no mundo, meu Pai, esses rumores de guerra, todas essas coisas têm um objetivo. O objetivo é, no final de todas as coisas, haverá somente dois grupos. O grupo que obedece os seus 10 mandamentos e o grupo que não obedece os seus 10 mandamentos. O grupo que vai estar selado pelo sinal de Deus e o grupo que vai estar selado pelo sinal do diabo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ser obediente aos seus 10 mandamentos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fechamos os nossos olhos para invocar as bênçãos do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe seus estudos. Tenha humildade diante do Senhor. Peça para Ele abrir os seus olhos. Ouça essas pregações que têm sido feitas aqui sobre a imortalidade da alma. E em humildade com Deus, busca a verdade, ore a Ele, peça para que Deus abra os seus olhos e mostre a verdade. Que Deus possa abençoar ricamente seus estudos, em nome de Jesus. Um forte abraço.
sobre nós. O início do ministério. O projeto Advertência Final é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia diz que deveria chegar aos 4 cantos da terra. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.